Boa noite, vamos meditar na palavra de Deus hoje em 1 Pedro capítulo 2 e uma parte do versículo 9. Vamos falar de um pedaço de um versículo. O título é Vós, porém, deixando com esse porém a expectativa do que é que Pedro vai dizer com relação aos leitores dele, leitores desta carta, que nós obviamente nos incluímos de uma maneira indireta, mesmo 2000 anos depois, somos leitores desta carta que está na Bíblia para nós lermos e aprendermos. Então, vós, porém, você sendo crente pode pensar, eu, porém, o que tem eu? O que Pedro vai dizer de mim? Então, alerta e abre os ouvidos, nossos ouvidos, para sabermos o que o apóstolo vai nos dizer. Então, 1 Pedro, capítulo 2, pegando o contexto melhor, vamos ao versículo 8. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Vamos para o 7 e 8. Para vós outros, portanto, os que crerdes, é a preciosidade, falando do Senhor Jesus Cristo. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. Ponto. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, aí vem o contraste entre nós que somos crentes e estes que desobedeceram, tropeçaram na palavra. Então, o apóstolo Pedro, o que é que tem em nós? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos aqui com a Tua palavra aberta e que Teu Espírito Santo nos oriente no que vamos dizer, nestas poucas frases que servirão de base para esta pregação, mas frases que tratam de expressões riquíssimas no conteúdo e no ensino para nós. Então nos orienta, nos edifica, a nós que somos já crentes, e toca corações de pessoas que ainda não têm Cristo no seu coração, para que cheguem até Ele arrependidos e pela fé se salvem das trevas que virão após a morte, trevas eternas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos por esta intervenção nas nossas vidas. Amém. Então, Pedro falando usando a palavra mesmo, está aqui na Bíblia, dos descrentes, que rejeitam a pedra angular que é Cristo, tropeçam e são desobedientes. Ele faz então o contraste. Vós, porém, ele faz 4 afirmações sobre os crentes, de uma maneira coletiva, ou seja, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, aplicando termos utilizados para Israel, no tempo do Velho Testamento. Vamos a Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6. Diz assim, versículos 5 e 6, o próprio Deus falando a Moisés: agora, pois, se
diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Ora, Pedro copiou isso aqui. Pedro copiou. Foi diretamente daqui, deste trecho em Êxodo, em que 1400 anos antes de Cristo, Deus, o próprio Deus, falou a Moisés com relação a Israel. Aí vem Pedro, 1500 anos depois, décadas depois de Cristo ter vindo ao mundo, ter sido morto, ressuscitado e voltado para o céu, reassumido toda a sua glória. Pedro então diz: vós, falando para os crentes da igreja, vós sois, aí diz a mesma coisa. Mas essas palavras são para Israel, como Deus usou quando falou com Moisés. Essas palavras são para a igreja hoje, para nós, Igreja Batista Luz do Mundo. Você que é crente, está valendo isso hoje? Claro que está no Novo Testamento. É muito importante entendermos que Pedro não diz que a igreja substituiu Israel, como muitos acham, inclusive, muitos crentes sérios. Nós discordamos. O quê? Que Israel falhou, então Deus encostou Israel completamente, acabou-se. O que passou sobre Israel, passou, não se fala mais em Israel. Foi uma experiência traumática, frustrada, que não deu certo. Então por isso Deus suscitou, levantou a igreja, formada de crentes de todo o mundo, inclusive israelitas, mas por acaso são israelitas, não tem nada a ver mais Israel com o plano de Deus, ficou totalmente no passado. Então tudo que você lê sobre Israel no Velho Testamento, aplica para a igreja hoje, que dá certinho. Eu acho que está errado esta maneira de ver. A igreja não substituiu Israel. E agora é um assunto complexo, profundo, e que se eu começar a explicar muito aqui, eu vou terminar saindo da diretriz que eu quero. Mas eu preciso dizer isso para vocês. O que Pedro faz aqui, e o Novo Testamento inteiro, é traçar um paralelo entre Israel e a igreja. Israel como um povo escolhido físico de Deus, com o propósito de mostrar ao mundo que seria uma nação totalmente dependente e obediente a Deus. Esse era o propósito de Israel. E esse povo judeu, da onde viria o Cristo, o Messias, o ungido, o Salvador de Israel e do mundo, no caso, o Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante notar que Israel, Romanos 11 ensina isso claramente, continua tendo um espaço, uma posição muito peculiar no plano de Deus. Israel está encostado, por enquanto, como um campo em que Deus está salvando muitas pessoas, apesar de que até isso hoje está alterando e cada vez mais se vê judeus sendo salvos. Estou lendo um livro sobre o assunto, inclusive agora. Mas o que Deus diz é que Israel ia ficar de lado um pouco, e ele ia salvar pessoas gentias da igreja para colocar Israel em ciúme. Vocês abandonaram, vocês não aceitaram o meu enviado, Cristo, e agora vocês vão passar um tempo de lado, e vão sofrer muito por essa rejeição. Mas o mínimo observador da história de Israel, especialmente o privilegiado que vai estudar depois de 1948, e que depois de 2000 anos andando por aí, tudo que é lugar, sendo exilado e sendo perseguido, o povo judeu volta a um certo lugar, e hoje é um país extremamente significativo na história do mundo, desse tamanho que mal se vê no mapa. Quando o mapa é pequeno, parece um grão, Israel. Mas abra um jornal, abra uma revista praticamente de qualquer semana e veja se não tem o nome Israel lá.
pela importância que tem este pequeno país, metido com grande confusão, com certeza, com o palestino e tudo, mas é um país em que está em destaque e visivelmente sendo moldado para o retorno do Messias. Mas, por um lado, não achar que Israel transformou-se na igreja, ou a igreja substituiu Israel, e nem achar que ele está completamente de lado. A igreja é um povo à parte, e se um judeu se converte hoje, ele pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo, mas Cristo vai voltar lá para Israel, e ele vai colocar o pé dele no Monte das Oliveiras, de onde ele saiu a última vez, e ele vai reinar 1000 anos no lugar chamado Israel, literalmente. Esta é a minha crença e daqueles que interpretam a escatologia de uma maneira pré-milenista. Muito bem. Por trás de tudo é necessário fé. Era importante que Israel tivesse fé em Deus. Não era só o fato de ter sido escolhido por Deus para ter um papel especial entre todos os povos do mundo, mas era preciso de fé. E o povo não tinha. De maneira geral, o povo era rebelde e fracassou. Então, quando acham que a experiência com Israel fracassou, aqueles que eu comentei que pensam assim, num certo sentido eles estão certos, porque o povo fracassou. O que não fracassou foi a eleição de Deus, que Deus resolveu que era o povo dele, nesse sentido que eu já falei aqui, de um povo físico na terra, e Deus não vai jogar fora as promessas que ele fez a Abraão e aos patriarcas com relação a Israel. Então, o fato do povo ter falhado não quer dizer que Deus esqueceu e que Deus falhou. Este é o ponto nevrálgico dessa discordância que há escatológica. Agora, que o povo falhou, falhou. Que o povo foi extremamente rebelde, basta ler, começar logo a ler ali Êxodo, lá quando Moisés sobe no monte, ele já começa a sacrificar um bezerro, o irmão de Moisés logo Arão. Então, o povo com uma linhagem péssima em termos de fé, sem dúvida. Então, nesse aspecto, Israel fracassou. Deus resolve, então, como eu já coloquei, provocar ciúme em Israel, e eu estou usando termos bíblicos, poderia estar lendo vários versículos dando base nisso aí, e fundou a igreja, cuja maioria seria de gentios, espalhada por todo o mundo. Muito bem, Israel será restaurado um dia, e quando Cristo voltar para lá, se aplicará o que a Bíblia diz em Romanos 11: todo o Israel será salvo. Então, Israel ainda será uma nação maciçamente cristã, de crentes no Senhor Jesus Cristo. E as conversões que estão acontecendo lá, nesses dias de hoje, são impressionantes. Procurem ler alguma coisa sobre isso, que é empolgante para o crente. Deus está agindo em Israel hoje, com dificuldades, e são perseguidos lá muitas vezes, tem que ser mais ou menos escondido, porque Israel hoje é um país secular, não é um país religioso, e quando se fala naqueles ortodoxos, ultra-ortodoxos, é uma minoria, e cristãos, minoria. A maioria do povo judeu hoje que está lá em Israel é uma maioria secular, que não está nem aí para a religião, e não está simplesmente ligada com este assunto, vive a vida deles e acham que Israel tem um grande papel a cumprir, as tradições deles. E você vê documentários sobre Israel hoje, você lê livros sobre Israel, você lê biografias e biografias sobre os grandes líderes judeus do século 20 para cá, e eles vão falar muito em nosso povo, em nossa raça, em nosso destino no mundo, falam, e de Deus mesmo nada, não fala. Então é um povo secular, um povo que não está ligado de jeito nenhum com as coisas do alto, em sua grande maioria. Então ele está aí aguardando a sua restauração, e enquanto isso a igreja está a pleno, funcionando. Milhões têm sido salvos desde a obra salvadora de Cristo 2000 anos atrás. Então vamos examinar essas 4 características da igreja. Mas não é nem 4, são 4
São 3 duplas de características e uma no final, mas vou explicar isso melhor. Que Deus aplicou, Deus falou, disse isso para Moisés, e agora Pedro e outros autores do Novo Testamento aplicam para a igreja. Raça eleita. Vós, porém, sois raça eleita. Na realidade, isso aqui não é uma característica, são duas. São duas noções juntas, fazendo uma expressão. Raça, criação, uma nova criação. Vamos a 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você pode ler assim, é nova criação, mesma coisa. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Um dos maiores erros que alguém pode cometer é ouvir de um parente, de um amigo, dizer assim: eu me converti a Cristo, agora eu estou me congregando na igreja tal. Ah, entendi, você mudou de religião. De fato, muitos fazem isto, mudam de religião e saem do catolicismo romano e vão para a igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, ou para uma seita aí, mesmo chamada evangélica, seja lá o que for. Mas, se alguém diz assim, agora eu sou crente, ele não está absolutamente querendo dizer que mudou de religião, porque não é o assunto. O assunto é, aconteceu uma coisa comigo tão importante, tão significativa, a ponto de eu poder dizer que sou parte de uma nova criação, uma outra raça. Gente, isso é muito sério. E que raça é essa, meu amigo? Tu é de outra raça? Outra raça. Não, mas tem a raça humana, tem a raça animal, e entre a raça animal tem as sub-raças. Então você é de um bicho diferente agora, de uma criação nova? Sou. Não de um bicho diferente, mas de uma criação nova? Sou. Quer dizer que você não é mais da raça humana, não? Bom, nesse aspecto sou, porque essa nova raça é composta de pessoas que vieram da raça humana. Mas é a parte da raça humana. A característica principal desta nova raça não é ser um ser humano, não. Não é ser humano, não é ser um ser humano, não. Porque o que caracteriza um ser humano, obviamente, a forma técnica de qualificar um ser humano. Vamos ler essas características formais que constituem um ser humano, e isso aqui é secundário hoje, nesta raça que eu passei a pertencer depois que me converti a Cristo. Dizer que tu tem um coração, tu tem mente, tu tem razão, tu tem funcionamento da racionalidade, tudo isso que caracteriza ter consciência de existência, autoexistência e tal, isso tem, isso não é o mais importante, mas não. Mas rapaz, isso é que caracteriza um homem, uma mulher, uma pessoa humana. Mas na minha raça agora que eu faço parte, não é mais não, isso é secundário. É muito forte. Aí chega alguém e diz: pois é, o fulano mudou de religião. Não entendeu nada. Agora, sabe o que acontece muitas vezes? Você não deu a entender isso para ele. Não vamos culpar o seu amigo, o seu primo, o seu parente que não entendeu isto. Como as tias da minha mãe ficava escrevendo para ela: que pena que você mudou de religião, deixou a nossa igreja tradicional. E a mamãe gastando, não tinha e-mail na época, cartas e cartas e cartas. Não é isso que eu mudei de religião, não. De fato mudei, mas não é o que aconteceu comigo. Foi uma conversão a Senhor Jesus Cristo, e ela
penava para explicar isso. Tentou, não sei se conseguiu para alguns, talvez para outros, eu sei que pelo menos tentou. Então, muitas vezes, o problema não é do seu amigo ou parente que não entendeu, você é que não explicou. E sabe por que você não explicou? Ou porque você entende muito pouco disto, mesmo sendo um crente, que deveria entender melhor e dar mais ênfase a esse aspecto fundamental da conversão de alguém. Ou sabe o que aconteceu? Você não se tornou nova criatura coisa nenhuma. Você só fez mudar de religião mesmo. Não é um crente. Você disse para sua família, para seus amigos, que agora você é crente. E você não é crente. Porque você nem entendeu. Nunca passou nem na sua cabeça isso. Que você agora é um ser humano de uma maneira secundária. Que o quente em você, o importante em você, o que brilha na sua existência é o fato de fazer parte de uma nova criação. E diz com muita facilidade, com uma leveza quase irresponsável: sou crente, sou evangélico, e uma vida igualzinha em termos exteriores a antes e interior de todo jeito, com uma mudança só. Agora vai para a igreja tal, quando vai e diz uns chavões, bota um adesivo no carro e pronto, se batiza, claro, faz parte da membresia, dá o dízimo, pronto. Aí vem Pedro e diz: não, vós sois raça, uma raça diferente. Como é que se caracteriza essa raça, Pedro? Eleita. Vós sois raça eleita. Efésios capítulo 1, versículo de 3 a 5. Efésios 1, de 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos... Tem alguém abriu aí a Bíblia até lá? Não? Escolheu. Se quiser botar elegeu, fique à vontade, porque é absolutamente a mesma coisa. Absolutamente a mesma coisa. Assim como nos escolheu ou nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e amor nos predestinou, e a passagem continua. Ou seja, aqui agora é Paulo dizendo que nós crentes fomos escolhidos ou eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Você estava escolhido para fazer parte desta nova criação que Deus iria providenciar em Cristo Jesus. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo não é composta de pessoas religiosas que apenas resolveram seguir determinados padrões e regras espirituais, não é, mas de pessoas que foram escolhidas por Deus para fazerem parte de uma nova raça, a raça dos filhos de Deus, dos que têm uma natureza divina agora implantada neles. Tem uma passagem muito forte, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, não sei se você já notou, e se você entende que isso se aplica a você é uma coisa estranha. 2 Pedro 1, 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, promessas, vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E a passagem continua. Olha o peso disto: co-participante da natureza
divina. Isso é tão profundo que os próprios estudiosos, os eruditos, puxam para um lado e puxam para o outro. Não é que nós temos alguma coisa da natureza divina em nós, é só isso. A outra diz, não, temos sim. Temos, mas não temos, então quer dizer que nós somos agora seres divinos? Não, não é que nós somos seres divinos, mas nós fomos feitos de alguma forma participantes dessa natureza que Deus implantou em nós, e aí nós homens nos complicamos para explicar isto aqui. Eu só sei o seguinte, que se nós nos complicamos ou não, é o que está escrito, com todas as letras, e na minha cabeça faz todo o sentido, porque um ser humano tem a natureza, o quê? Humana. Então a pessoa tem a natureza da raça a qual ela faz parte. Então, se agora o crente faz parte de uma nova criação em Cristo, que Deus fez, sendo Cristo o primeiro, e se somos filhos de Deus agora, é absolutamente natural, lógico, razoável, que agora os crentes têm em si alguma coisa da natureza divina dentro de si. Agora eu não sei explicar exatamente do que consiste, qual o tamanho disso, não sei, e eu acho que não tem quem saiba, porque é misterioso demais para nós. Tanto que, como eu já falei, tem alguns que acham que é tão ousado isso, que dizem, não é isso que a gente está entendendo bem, é apenas dizer que nós somos feitos filhos, mas natureza não e tal. E eu acho que natureza sim, com muito cuidado, de chegar agora eu sou um deusinho, e deturpar esse ensino. Nós não temos liberdade para isso, nem devemos fazer isso, obviamente. E respeitar e sermos humildes, prudentes, cuidadosos com a aplicação desta verdade. Mas ao mesmo tempo, eu pessoalmente acho que devemos e podemos, e até agradamos a Deus, em ter a ousadia de dizer sim, algo em mim divino foi implantado em Cristo, por causa de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, ainda misturado com os meus pecados nesta vida, tudo isso totalmente dependente da salvação de Cristo, da intermediação que Ele faz por nós lá, claro. Mas se eu passo a fazer parte da família de Deus e de uma raça nova, raça essa que é feita com base no próprio Filho de Deus, cuja essência é divina, é razoável que Ele tenha passado para mim alguma coisa disso, doado, dado, cedido, não que eu conquistei, então eu não tenho motivo para me orgulhar disso, tem toda uma série de consequências, mas que eu acho gostosa a ideia ousada de entender o que está escrito como está escrito, sim, que temos algo da natureza divina implantada em nós. Quem é o primeiro desta raça? Não é Adão, eu já comentei inclusive, é o Senhor Jesus Cristo. Adão é o primeiro homem da raça humana, mas a raça humana tornou-se pecadora e foi totalmente condenada. Dentre a raça humana, Deus escolheu alguns para fazerem parte de uma nova raça, e o cabeça dessa raça nova é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 20 a 23. Se as pessoas entendessem mais o que é uma conversão, haveria muito menos gente dizendo que foi convertida a Cristo, com certeza. Efésios 1, 20 a 23. O qual, falando do poder de Deus, exerceu Ele, Deus Pai, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quero ir a 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 a 49.
1 Coríntios 15, 45 a 49, explica bem essa diferença entre Adão e Cristo, cada um como o primeiro de uma raça. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, porém, que é Cristo, é espírito vivificante. Ele dá a vida. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. Nós, como membros da raça humana, toda a raça humana aqui incluída. O segundo homem é do céu. Agora falando dos que fazem parte da segunda criação, da nova criação, da qual Cristo é o primeiro, é o novo Adão. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Adão, os seres humanos. E como é o homem celestial, Cristo, tais também os celestiais, nós, seguidores, discípulos de Cristo, feitos uma nova criação nele. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, de Adão, aquelas características que compõem um ser humano, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Então nós vamos ser como Cristo, em muitos aspectos. Não sei você, para mim, como crente, é 1000 vezes mais importante eu ser uma nova criatura em Cristo, trazendo a semelhança de Cristo, e ser agora um ser do céu, do que eu pertencer a esta raça desgraçada, amaldiçoada, condenada, infeliz, pecadora, imoral, corrupta, impura, que é tal desta raça humana. Então, para você fazer parte desta raça humana, deve ser hoje quase um ônus, um peso. Infelizmente eu faço parte desta raça. Nunca com ódio, nunca com desprezo, devemos amar as pessoas desta raça e tentar tirá-las das trevas e levá-las para Cristo. Estou falando agora de uma reação interna, dentro do seu coração. Eu sou um estrangeiro aqui. Esta raça não tem mais muito a ver comigo não. Por acaso, eu tenho um coração batendo, eu tenho uma mente, eu tenho meu raciocínio, e tenho algumas características de um ser humano ainda, mas isso aqui estou doido para me livrar disso. É por isso mesmo que eu tenho dor, angústia, ansiedade, tristeza, porque eu faço parte de uma raça condenada e sujeita a todo tipo de problemas e dificuldades e de fraquezas. Eu quero me livrar desta raça, deixa eu dizer de outra forma, eu quero me livrar da característica desta raça condenada. Como? Eu quero tomar posse plenamente dessa minha nova cidadania. Qual? Essa que é como cidadão do céu, essa que é como Cristo, muito parecido com ele, obviamente guardadas as proporções, mas do jeito que eu pareço com Adão, na raça humana eu pareço com Cristo, está aqui dizendo. Então isso para o crente deve ter um efeito absolutamente fundamental, nas decisões dele, nas reações dele, nos planos dele, nos projetos de vida dele, nos projetos profissionais dele, como ele mexe com relações humanas, como ele mexe com dinheiro, como ele mexe com sexo, como ele mexe com tudo isso deve entrar nas considerações dele. Isso aqui é secundário, é complicado, eu devo ter sabedoria em Cristo para ir levando no meu dia a dia ainda os dias que me faltam, fazendo parte desta raçazinha aqui, raça humana. Mas bom mesmo é que todo dia que o sol nasce, eu estou mais perto de tomar posse plenamente desta minha nova vida, desta minha nova cidadania em Cristo. Essa é a que me interessa, e eu vou trabalhar aqui nesta raçazinha chamada humana, visando aquela. Não vou segmentar como muitos que creio que sejam crentes mesmo, mas que têm a atitude infantil e carnal de dizer: não, eu vou passar uma linha. Enquanto eu estou aqui, eu sou muito mais da raça humana do que da raça de Cristo, porque estou por aqui mesmo, sabe como é? Tem que ganhar o pão, tem que educar os meninos, e tem o dia a dia, então eu vou por aqui. Aí se deixa atolar nas coisas desta raça.
Mas você não é crente? Sou. Mas no dia que chegar o último momento de eu viver na terra, que eu for para a glória, pronto. Aí eu vou ser um cidadão de primeira. Lá você vai ver. Então aqui eu sou da raça humana, de uma maneira prioritária, e da raça de Cristo, de uma maneira secundária. Quando eu for para o céu, mando às favas a minha participação na raça humana, e agora eu vou curtir gostosamente a minha participação na nova raça de Cristo. Oi, mesquinho, hipócrita, pequeno, míope, curto, infiel, porque a Bíblia está cheia de passagens dizendo que a nossa participação na raça humana ficou altamente secundária, e Cristo, que veio morrer por pessoas daqui, dizia: até quando eu vou aguentar vocês, geração incrédula e perversa? Era assim que ele se sentia, totalmente fora do ninho. Eu não pertenço a este mundo. Ele queria ir-se embora, ao mesmo tempo que ele estava aqui e amou essa mesma raça, perdida e condenada, e ele quer que nós imitemos, conscientes de que aqui não é mais nosso mundo, não pertencemos aqui, e ter ódio à raça humana por um aspecto, no sentido de que é uma raça rebelde a Deus, e ao mesmo tempo amar a raça humana, a ponto de querer tirar o máximo possível da perdição, pregando Cristo e amando as pessoas e tentando ajudar. Mas essa maneira de ver a vida cristã é muito, muito mal compreendida por muitos crentes. Eu estou ficando um pouco preocupado porque eu estou avançando pouco. Não sei nem que hora eu comecei. E eu não quero dizer para vocês tanta coisa ao ponto de sair pelos miolos de vocês e não aproveitarem. Então, estou precisando breve encerrar. Acho que já disse um bocado de coisa para vocês pensarem só o que foi dito aqui, porque é básico, fundamental. Observação importante: Cristo não tem a natureza divina implantada em nós, como nós. Cristo não tem a natureza divina implantada nele, como ela foi implantada em nós. Claro, é bom deixar isso muito claro, já falei isso rapidamente, mas quero deixar mais claro. Faz parte da essência de Cristo ser Deus. Então ele é filho de Deus inerentemente. Cristo sempre foi divino. Ele nunca teve começo de existência. O homem Jesus teve. Ele nasceu de Maria, veio de Maria por intervenção direta do Espírito Santo no ventre de Maria, da onde ele cresceu e desenvolveu-se e nasceu. Então, humanamente falando, o homem Jesus de Nazaré teve início. Mas Jesus Cristo tinha natureza humana e natureza divina. Então a pessoa Jesus Cristo, o mesmo Jesus de Nazaré, podemos dizer, aquela pessoa é absolutamente única na criação, na humanidade, e o divino em Jesus Cristo nunca teve início. Ele não foi implantado, não teve implantada nele uma natureza divina, sempre foi Deus. É interessante, seria um teste curioso para se fazer com um crente. Caneta, papel, desenha aí sua árvore genealógica. Não, mas não sei desenhar bem, tem aqueles quadradinhos, vai sair tudo torto. Não importa, bota tudo torto mesmo, mas desenha aí sua árvore genealógica para mim, por favor. Pegava logo e disse: bom, eu sei até o meu tataravô. De lá para cá não sei muito não. Então vamos, tataravô fulano, casou com a tataravó fulana, bisavô, papapá. Aí chegou outro, aí desenharia assim, Deus. E embaixo outro retângulozinho, eu. Esse entendeu. A minha árvore genealógica
Eu faço parte de 2 criações, né? E eu imagino você ter querendo que eu faça a minha genealogia, a que vale, né? Quer dizer, a principal, a espiritual. É isso que o irmão quer perguntar, né? Claro. Não, não tinha nem pensado nisso. Não, eu quero mesmo o nome do teu bisavô, tataravô. Ah, bom. Sei lá. Perguntar a mamãe, a vovô que ainda é vivo e tal. Eu acho que não passaria nem na sua cabeça, talvez, nem sei se na minha. Se eu fosse pego assim de surpresa, desenha aí, pastor Mauro, sua árvore genealógica. Mas eu ficaria muito orgulhoso em Cristo se eu desenhasse um retângulo, escrito mesmo, Deus, e embaixo, eu. Está aqui minha árvore genealógica. Porque eu fui gerado depois que eu nasci da mamãe e do papai. Eu fui gerado de uma maneira muito mais forte, muito mais profunda. Aquela geração, papai e da mamãe, que me forneceu um CPF tal, cidadão tal, isso é uma coisa pequena, quase por acaso. É assim que nós devemos encarar. Repito, nunca com desprezo pela raça humana. Nunca despreze ninguém no seu coração, nem o pior dos assassinos e estupradores de criança. Nunca despreze alguém no seu coração, que isso é extremamente grave. E Deus não admite. Não despreze ninguém. Pode querer punir, pode querer tratar de acordo com a lei, discipliná-lo duramente, tudo bem. Mas tem que ter amor junto, mesmo amor corretivo. Então, quando eu falo que a raça humana para você e a sua vida humana deve ser altamente secundária, sem importância, pequena, não é no sentido de um desprezo, é de uma comparação com o tão grande que significa para você a sua vida em Cristo. Que honra pertencermos a essa raça bendita. Uma raça eleita. Eu sugeriria você pedir a Deus, você crente, que lhe dê mais noção destas coisas, mais vontade de pensar nestas coisas, de considerar estas coisas, de levar a sério estas coisas. Uma das grandes indefinições do cristianismo hoje, e que obviamente eu acho que os pastores se angustiam mais com isto, é a identificação. Então, estou numa igreja pregando para dezenas de rostos, algumas igrejas maiores para centenas de rostos. Estou falando para crente ou não estou? Eu estou falando algo totalmente estranho para alguém que se diz um crente e que insiste que é salvo em Cristo? Ou não estou? Até quando eu vou tentar ensinar coisas que só uma nova criatura vai entender? Agora, eu sei que isso não depende do pastor identificar, está acima da nossa condição humana ver coração. Eu sei disto, e nem estamos preocupados em definir por este aspecto, ter esse poder para definir. Não. O que eu quero dizer é o seguinte: o crente numa igreja que não deixa dúvidas quanto à sua conversão, pela sua postura, pelo seu padrão espiritual, é um crente útil. É um crente que pesa, é um crente que dá brilho, e que dá valor, e que dá estabilidade, que dá saúde à sua igreja. Um crente para o qual o pastor olha, a diretoria da igreja olha, os irmãos olham, e não passa na cabeça a ideia de que é convertido, não é convertido. É claro que é óbvio, tudo bem, coração é Deus que sabe e tal, mas pela vida, pelo testemunho, até pelas fraquezas confessadas, pelas atitudes, é óbvio. Então ali está um crente
que vai dar uma sustentação à igreja do Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, um crente que gera na cabeça do pastor, ou pastores e oficiais da igreja, e aos irmãos da igreja, aquela dúvida frequente: parece que é, não, parece que não é, não pode ser crente o irmão tal, a irmã tal, não estou julgando, mas senhor, não dá para ser. Aí depois de, sei lá, 2 cultos depois, atitude bonita do irmão, o mesmo, rapaz, ali é o irmão mesmo, é porque está fraco na fé. Tudo bem, vamos para frente. Aí depois de 2 meses, não dá. Senhor, não dá, é do teu rebanho, para eu tomar conta, como ovelha tua, minha não, que não tem ovelha, é Cristo que tem as ovelhas, é para eu tomar conta, porque não tem vida, pastor, o Senhor Jesus Cristo não tem vida, a gente fala, prega, explica, chama no gabinete, é no gabinete ou fora do gabinete, e bota cara feia, e bota cara alegre, e faz de todo jeito, e ameaça, e faz isso, faz aquilo, e ri, faz de todo jeito, e eu não tenho a menor ideia, Senhor Jesus Cristo, eu estou cada dia mais confuso, o pastor, eu estou cada dia mais confuso, Senhor Jesus Cristo, se esta pessoa é crente ou não. Muito bonito, né? Você ser uma dessas, se é que é. Então não é a questão que o pastor desejar o poder de definir quem é crente e quem não é. Não, eu não quero esse poder. Pastor nenhum quer, pelo menos pastor que se preze. Mas que o pastor e a própria igreja gostaria de ter uma serenidade no coração ao identificar com tranquilidade os irmãos de fato em Cristo, é óbvio. É óbvio. Então seria muito bom, e eu vou encerrar mesmo agora, deixar na cabeça de cada um de vocês a que tipo de crente eu pertenço. Primeiro, sou alguém que me chamo evangélico ou crente, e só faço chamar mesmo, mas não pertenço a uma nova criação eleita por Deus em Cristo. Não sou, digo que sou, mas não sou. Ou, eu digo que sou, mas eu deixo meus irmãos confusos, incluindo o pastor ou pastores da igreja. Eu sei que deixo confuso, que eles ficam doidos lá sem saber onde é que eu ando, porque eu estou lá, e sou mais fiel dos crentes durante um mês, o mais infiel durante o outro mês, e vai, desaparece, e faz coisas, não mostra arrependimento, a igreja chama, até disciplina às vezes não, chama e mostra e tal, e está todo mundo confuso lá. Eu sei que sou esse tipo de crente. Defina, se identifique. Ou então, não ando pecando tanto, nem de uma maneira tão óbvia, mas a minha vida é tão fraca, é tão preta e branca, minha vida cristã, tão fraca, tão aguada, que eu tenho a impressão que se a igreja fosse contar só com membro do meu tipo, coitadinha da igreja a que eu faço parte. A igreja não pode contar comigo, não tenho consistência, eles não têm culpa. E quando dizem que não sabem se realmente eu sou convertido ou não, eles não estão querendo me julgar, eles estão querendo só saber com quem é que pode contar ou não. Ou, se você, meu irmão e minha irmã, é daquele ou daquela em que você pode orar à noite e dizer: Senhor Jesus Cristo, estou lá naquela igreja para valer, cheio de defeitos, cheio de fraqueza, cheio de pecados, mas os irmãos sabem da minha luta, sabem do meu compromisso, sabem da minha vontade deste coração aqui, de trabalhar e de ajudar e de fazer parte. Eu sei que não sou mais desta raça humana, Senhor, eu sei, quer dizer, sou, mas estou deixando de ser aos pouquinhos, que isso agora é secundário, e que eu sou nova criatura, e que eu quero viver dentro desta nova realidade de uma maneira muito mais forte do que dentro da outra, que vai ficando cada vez mais para trás. E muito obrigado pelo privilégio, pela honra que eu tive ontem, e recebi um telefonema do pastor da minha igreja, dizendo assim: eu estou precisando de você.
amanhã, 7 horas da manhã, hoje à noite, de madrugada, para visitar o irmão, ou para dar uma aula, se é que você tem condição, nem todos têm, ou de pregar, se é que você tem condição, nem todos têm, ou de simplesmente estar no culto, para dar peso à igreja, dar sustância, como se diz, que na realidade a palavra é substância, à igreja. Senhor, eu estou lá, com um pouquíssimo que eu conheço, mal sei ler, mas o meu coração dá estabilidade, peso, vigor àquela tua igreja. Eu sei, Senhor Jesus Cristo, que é uma igrejinha de 15 membros, pequenininha, mas não importa. Eu sei que tem 2.000 membros a minha igreja, não importa. Tem um pastor, tem 15 pastores, não importa. Mas eu estou lá para valer. Eu sou um crente sério. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, torna esta igreja de crentes sérios, absolutamente convencidos que pertencem a uma raça nova em Cristo, eleita antes da fundação do mundo. Mexe, mói, fino corações que realmente te amam, mas estão longe de ocupar uma posição de serenidade, de estabilidade na sua própria igreja. E se alguém é assim na igreja, com certeza vai ser o seu testemunho no mundo fora, vai ser um testemunho fraco, aguado, confuso, emitindo 2 sinais ao mesmo tempo, se não 3 ou 4 sinais confusos da sua situação espiritual. Mói corações de crentes que se dizem crentes e que tenham mais noção da responsabilidade de fazerem parte de uma nova criação. E, muito especialmente, Senhor Jesus Cristo, além da questão da responsabilidade, que aprendam a ter gozo, alegria em serem de fato novas criaturas e levarem a sério nas suas vidas esta grande, maravilhosa atuação do Teu Espírito na sua própria vida. Gozo, alegria. E em vez da alegria gostosa que tem neste mundo, simplesmente uma alegria pequena, desconfiada e quase no sentido de suportar, até o dia que for tirado daqui, e aprendendo a ter uma alegria cada vez maior no teu espírito, nas coisas do alto, sonhando de olhos abertos com o céu, mesmo sem entender exatamente como será, mas pensando em ti, considerando a tua pessoa, considerando os próximos, as pessoas ao redor, amando e ajudando, sem nunca desprezar a raça humana, como eu deixei claro, mas ao mesmo tempo sabendo que esta raça não tem nenhuma substância que te agrade, como raça humana decaída. Muito obrigado pelo privilégio de sermos crentes e que saibamos honrar este privilégio. Se alguém honestamente chega a concluir que não é parte da nova raça em Cristo, que se torne. Ainda é tempo enquanto tem vida, que tomem um passo corajoso, humilde, e se arrependa e de fato se converta a Cristo e de fato passe a viver como um crente sério. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.